Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira e o dia é 17 de novembro e o ano é 2023. E hoje vamos fazer a leitura, mais uma leitura, vamos ler e comentar mais um capítulo do livro de Êxodos, o livro da libertação dos judeus, do povo de Israel, da escravidão do Egito. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se o seu dia estiver sendo ruim, limpe, tire todas as suas questões internas, todos os seus problemas internos, livre sua cabeça, sua mente de coisas ruins e o seu dia passará a ser um dia bom, iluminado, pleno e maravilhoso. Então sejam todos bem-vindos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esta mensagem chegue para mais e mais pessoas e agindo assim nós vamos poder atingir as pessoas e, se possível, melhorar um pouquinho a vida das pessoas, perfeito? Então já deixe seu like, comente, compartilhe. E hoje vamos fazer a leitura, como já falei, do capítulo 21 do livro de Êxodos, o segundo livro escrito por Moisés, o segundo livro da Bíblia. E para fazer esse trabalho nós vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro religioso, mas sim um manual de instruções para a minha e para a nossa e para a sua vida, para a vida de todas as pessoas. Porque se você não está atingindo a plenitude da sua vida, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções. Aqui, neste manual de instruções, você vai achar resposta para todas as suas perguntas, para todas as coisas que de repente não estão acontecendo na sua vida, ou as coisas ruins que estão acontecendo, ou as coisas boas que estão deixando de acontecer, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções. Você precisa ler o manual de instruções para você poder utilizar corretamente todas as funções, todo o poder que Deus te deu. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no capítulo 21 do livro de Êxodo, o livro que trata, como já disse, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, no capítulo anterior, a gente pôde notar que Deus veio à terra, veio no Monte Sinai através de uma nuvem densa para falar diretamente com todo o povo de Israel. Mas quando o povo viu ali os trovões, os relâmpagos, os raios, as trombetas, aquela voz poderosa de Deus, o povo temeu, o povo ficou com medo e pediu para que Moisés falasse diretamente com eles, falasse diretamente com Deus e com eles, pois eles tinham medo de ouvir a Deus, tinham medo de Deus. Eles achavam que eles iam morrer se eles falassem diretamente com Deus, se eles fossem lá murmurar, reclamar, criticar todas aquelas coisas que aquele povo, que era um povo descrente, se fossem falar diretamente com Deus, então certamente Deus os mataria, certamente eles morreriam. Então eles ficaram com medo e pediram para que Moisés falasse diretamente com Deus e transmitisse para eles as mensagens de Deus. Perfeito? Então vamos continuar aqui, com nossa leitura. Então no capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: agora estes são os juízos
que colocarás diante deles. Então estes são os juízos, é Deus falando com Moisés, que colocará diante deles. Versículo 2. Comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre gratuitamente. Então, se você comprar um servo, se você tiver ali um escravo hebreu, durante 6 anos ele te servirá, mas no 7º ano ele sairá gratuitamente, ele sairá sem ter que pagar nada e deixará de ser servo. Versículo 3: Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Então, se ele entrou só, ele sairá só. Mas se ele já era casado, então sua mulher também, depois de 7 anos, né? Depois de 7 anos, ela sairá com ele. Versículo 4: Se seu senhor lhe deu uma mulher e ela lhe gerou filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. Então, se o homem entrou ali solteiro, se aquele servo entrou ali na casa daquele senhor solteiro, mas o seu senhor lhe deu mulher, e ele teve filhos e filhas, ele sairá, mas a mulher e os filhos ficarão para o seu senhor, serão de seu senhor. Versículo 5: Se o servo disser claramente: Amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e eu não sairei livre. Então, se o servo disser que ama o senhor, que ama os filhos, a mulher, então ele não sairá. Eu não sairei livre. Versículo 6: Então seu senhor o levará aos juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma solvela, e ele o servirá para sempre. Então, se aquele servo teve filhos, esposa, ganhou esposa, teve filhos e filhas, e ele não quer sair dali, porque ele não quer sair sem a esposa e sem os filhos, então ele vai servir ao seu senhor para sempre. Versículo 7: E se um homem vender sua filha para ser serva, e ela não sairá como saem os servos. Então, se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Versículo 8: Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Então, se ela não agradar ao seu senhor, né? Se ela não agradar ao seu senhor e não resolver desposá-la, ela não poderá ser vendida a uma nação estrangeira, e ela poderá ser resgatada, visto tê-la enganado, visto que ela foi enganada. Versículo 9: Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Então, se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Então aqui você vê que são várias regras, várias leis que Deus passou para Moisés apresentar ao povo de Israel. Versículo 10: Se tomar para ele outra mulher, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação. Então é até um costume até hoje em dia lá no mundo árabe, com os povos árabes, que o homem ele pode ter várias esposas, várias mulheres, porém ele tem que dar a mesma condição de vida para todas elas. Se der um carro para uma, tem que dar para todas. Se der uma casa para uma, tem que dar para todas. Ele não pode diminuir o alimento, nem a vestimenta, nem sua moradia, Versículo 11: Se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Então, se ele não cumprir com todas essas questões, ela poderá sair livre, destituída de dinheiro. Versículo 12: Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Então, aquele que ferir um homem
e este homem vier a morrer, certamente o que feriu será morto. Versículo 13: se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Versículo 14: mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo, a traição afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, se o homem ele feriu o outro ali, mas ele não estava em emboscada, então ele poderá ser preso, ele vai para um lugar onde ficará isolado. Mas se de repente ele teve ali o intuito, ele premeditou de matar a outra pessoa, então certamente ele será morto, ele vai ser morto com certeza. Versículo 15: e aquele que ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. Aquele que ferir o pai ou a mãe certamente será morto. Certamente será morto. Versículo 16: e aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. Então, aquele que furtar, aquele que roubar, né, e for pego em flagrante, for pego com roubo, certamente será morto. Certamente vai morrer. Versículo 17: aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então, aquele que vive amaldiçoando, falando mal do pai e da mãe, certamente será morto. Versículo 18: e se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, então, se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama. Versículo 19: se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o ferir será absorvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. Então, se houve ali uma briga, uma contenda, e um homem feriu o outro, e este que foi ferido ficar na cama, aquele que feriu certamente terá que pagar pelo tempo que o outro ficou na cama. Ficou na cama. Versículo 20. Ou seja, ele ficou na cama sem poder trabalhar, teve prejuízo, né? Não tinha como ganhar o seu